Olá, está no ar o Entre Conversas e no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância de ouvir as crianças. Não saia daí! Por muitas vezes, nós adultos temos a mania de achar que sabemos de tudo. Em contrapartida, as crianças, em diversas situações, têm muito a dizer e não são escutadas. Mas qual seria a importância de ouvir os pequenos? De que maneira essa atitude pode ajudar na formação dessa criança? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga da infância e da adolescência, Amanda Escarante. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Amanda, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Amanda, recentemente aconteceu um caso que chocou o Brasil, né? Uma criança de 4 anos foi morta, o menino Henry. E aí, não tem nada muito concreto ainda, mas as investigações apontam como principais suspeitos o padrasto e a mãe. E aí são pessoas muito próximas. E o que chama muito atenção nesse caso é a quantidade de vezes e relatos de pessoas que falam que esse menino odiava estar naquele ambiente. Então, seria essa mais uma das situações em que a criança, se tivesse sido ouvida, talvez mais uma tragédia tivesse sido evitada? Com certeza, né? Acredito assim que a falta de escuta, a falta da gente orientar as famílias, o manejo de como a gente pode ouvir essa criança, o que ela está dizendo, falta muito e com certeza evitariam muitos problemas, muitos conflitos. E eu acredito também que um fator que ajudou, acho que vem ajudando muito, o fato de muitas crianças estarem sendo colocadas numa situação de violência, é o vazio escolar. Porque a escola, geralmente, né, os profissionais, professores, coordenadores, eles têm essa escuta muito apurada, consegue ter, a criança tem no espaço da escola um lugar, um refúgio, né, quando alguma coisa em casa não está bem. Então, o ano passado, esse ano, nós não temos a escola, então a criança fica à mercê do próprio ambiente familiar. Por falar de não ter a escola, fez com que também a violência doméstica aumentasse muito, né? Tem crianças a todo tempo dentro de casa. Isso, eu falo assim que a pandemia fez com que muitos pais conhecessem seus filhos, né? E vice-versa. Por quê? Muitas situações que os pais desconheciam de como é que brinca, como é que ensina. É claro que lecionar para os pais é uma coisa muito difícil, né? E não é da responsabilidade deles, mas o fato da criança estar em casa e passar o dia todo ao lado dos pais, os pais vão conhecendo mais os comportamentos. E também o contexto é muito infeliz. Então, assim, a falta de paciência, o ócio, né, de muitos pais, de crianças. Então, tudo isso, se a gente não souber administrar, acaba gerando situações de violência, né? O grito, a violência física, o castigo, né? Então, tudo isso vai ficar ali memorizado na cabecinha das crianças. E é quando a gente vê que essa violência parte de pessoas muito próximas, né? E fazendo relação com essa história que eu citei, essa violência geralmente parte mesmo de pessoas próximas, né? Isso acontece muito. Infelizmente, muito, porque geralmente as pessoas mais próximas são as pessoas que a criança tem mais confiança. Então, a gente ouve, já estuda situações de abuso e violência em que a criança não consegue distinguir o que é errado ou o que não é. Até na clínica adulta, quando a gente ouve relatos de adultos de que participavam de abusos, né, dessas situações e que naquele momento não sabia identificar, não achava que era algo errado ou o medo, a culpa, né, de passar essa mensagem adiante. Então, por isso a importância da gente saber identificar, falar com as crianças, ter um espaço de escuta, porque eu acho muito importante também a mensagem de que a criança, ela não vai falar somente
somente pelo discurso, somente pela linguagem. A criança, principalmente os menores, tem outras maneiras de se expressar, né? A brincadeira, o desenho, o comportamento, mudanças muito drásticas de comportamento. Então, alguma coisa não vai bem com aquela criança. Então, a gente precisa aprender a identificar muito essas questões para poder evitar situações de conflito. E quando você fala desse medo e essa culpa, pode ser também gerada por muitas vezes essa criança já ter falado e não ter sido escutada, né? Exatamente. Isso vira um tabu em relação a algumas famílias, então acha que, às vezes, é uma pessoa muito próxima da família e a criança fica com medo de criar conflitos entre os pais, né? Por exemplo, o pai que começa a brigar. Então, assim, ou o medo do próprio abusador fazer algo com essa criança, caso aquilo que aconteça, seja mencionado, né, informado a alguém. Então, a ameaça, a chantagem, então isso é muito comum. E se você tem uma relação sólida com seu filho, ele tem essa segurança em você de que uma outra pessoa não abalaria essa relação. Então, por isso, a importância de ouvir, de trocar de fato. Porque se algo acontecer e alguém disser assim, se lhe ameaçar de alguma maneira, ameaçar a criança de alguma maneira, e se você sabe que tem ali um apoio, talvez você consiga de fato, não, eu tenho na minha mãe, no meu pai, ou em alguém um apoio, eu preciso contar. E é importante isso que você me trouxe, porque a gente escuta que muitas crianças, por mais amor que se tenha e confiança parental ali, por exemplo, na mãe ou num pai, muitas vezes tem medo da reação, por ser uma mãe ou um pai muito autoritário, então assim, que geralmente já vem com histórico de muito grito, muita acusação. Por mais que a criança ame essa figura, ela vai ter medo, né, se não for acolhida. Então, por isso que eu digo que o acolhimento, ele precisa vir em diversos aspectos, e não somente nessas situações graves, né? O acolhimento de quando a criança erra, de quando ela quebra alguma coisa, né? É um momento para ensinar, mas também para acolher, para que ela tenha confiança, porque são situações muito complicadas. A criança tem algo muito forte para dizer, algo muito importante, mas ela tem medo, né, da reação do adulto, então ela guarda para ela. E isso, com certeza, a gente vê as consequências futuras. Porque se associa muito essa autoridade com respeito. E, às vezes, ela realmente passa do limite e traz esse medo. E acaba inibindo algumas reações dessa criança, né? Isso. Uma relação, de fato. Isso. Essa autoridade, a gente fala assim, é muito diferente do autoritarismo, né? Mas é que a gente está numa situação onde realmente a gente veio de uma geração muito autoritária, e aí a gente cai numa permissividade. Então, o que a gente vê no consultório? Muitos pais perdidos. Então, peraí, eu não posso ser tão autoritário, também não posso ser permissivo, o que eu devo ser? E aí, nesse trabalho de tentar equilibrar para uma educação positiva, é onde a gente tenta encontrar estratégias, porque é possível você ser firme com a sua criança, você ter autoridade sem precisar utilizar o grito ou a violência, coisa que não deu certo lá atrás, né? E eu acredito também que a permissividade, ela não traz nada de benefício, nada de caminho saudável, porque ela coloca a criança numa situação de desamparo, né? Quando eu não tenho um adulto que responde por mim, com certeza esse desamparo aparece nos comportamentos da criança. Assim como tudo na vida precisa de um equilíbrio, a educação também precisa, né? Precisa, é fundamental. Acho que hoje a gente chegou no momento que não dá para a gente fazer comparações de como era a educação anteriormente. Nós vivemos outro contexto, a era da informatização. Então, assim, não tem como punir pela violência física. Eu entendo que isso aconteça porque alguns pais não têm outros recursos para utilizar, não tem informação, né? Mas a gente está aí, tem muitos pesquisadores, educadores oferecendo estratégias para a gente conseguir educar essas crianças de uma maneira que elas consigam se tornar uma geração muito melhor emocionalmente falando, né, do que a nossa geração atual. Voltando para um ponto que você tocou e fazendo relação com as vontades da criança. A gente vê também que tem muita criança que não gosta de algum familiar
e o pai ou a mãe acaba forçando aquele gostar. E até que ponto essa vontade da criança tem que ser respeitada, no sentido de, mas eu não gosto de ir para casa da minha tia, eu não gosto de ir para casa do meu avô. E não, mas você tem que ir porque ele é o seu avô. Até que ponto isso é saudável ou não? É uma linha muito tênue, né? Eu acredito que, primeiro, o que não é saudável é você forçar ações físicas. Então, a criança não quer abraçar? Não abrace. A criança não quer dar um beijo? Não beije. Eu acho que essa vontade da criança precisa ser respeitada. E no momento depois ali, não quis cumprimentar um amigo, né, do pai. Então, depois a gente conversa com essa criança para entender o que foi. É uma vergonha, um medo, tá. Agora, em situações familiares, dependendo muito da idade, mas eu falo criança e pré-adolescente que ainda não tem uma autonomia para decidir por si só, precisa sim comparecer com as obrigações. Então, assim, comparecer nas reuniões em família, se for possível, né? Se for o caso, estar presente com familiares. Eu acredito que a participação física junto com os pais é fundamental. Agora, forçar a criança a querer ter um contato físico, aí isso acho que a gente avança um sinal, né? Que às vezes não é saudável para a criança. Você falou sobre o vazio escolar e a falta que professores e profissionais capacitados estão fazendo nesse momento. Então, como um pai ou uma mãe pode tentar treinar esse olhar para saber se aquela criança está passando por algum momento difícil ou como melhorar o comportamento daquela criança? Tem algum momento específico? Bom, cada família tem uma rotina, né? Tem um dia a dia ali dentro de casa. Cada filho tem uma idade, às vezes uma família tem um bebê, um pré-adolescente e um adolescente. Então, cada um tem um tipo de necessidade. Acho muito fundamental que tenha pelo menos, não sei a frequência, mas algo que todos participem juntos. Quando a gente fala de colocar jogos, uma brincadeira, um filme, algo que todos participam, é uma forma de você colocar todo mundo no mesmo nível, no mesmo momento. Agora, como a gente não tem a escola, né, que muitas vezes os professores conhecem melhor as crianças do que os próprios pais, então a gente não tem a escola, os pais precisam encontrar um espaço dentro de casa para dialogar. Né? De que forma a gente dialoga com a criança? Brincando. Então, assim, é a via de expressão que ela tem. O brincar não é só sentar no chão e brincar com uma boneca, um carrinho, não. O brincar também é uma leitura, é assistir um filme junto, né? É na hora da refeição, onde a gente abre espaço do visual, o contato, que hoje muito poucas famílias, infelizmente, perderam, né, esse hábito de comerem juntos. Mas precisa desse espaço. A hora de dormir, um horário para ir dormir, conversar um pouquinho sobre o dia, sobre o que está sentindo, porque é isso, a gente dá um espaço para a criança, um espacinho para que ela consiga colocar os sentimentos dela. Ela não tem recurso, nós temos. Quando a gente está ansioso, a gente está nervoso, a gente consegue estar no trabalho, permanecer no trabalho, e aí elaborar nossas angústias em outro momento. A criança não tem. E muitas vezes não tem nem a linguagem ainda formada. Então, é por meio do comportamento, né? Ela vai aparecer esse conflito, essa angústia num distúrbio alimentar, do sono, né? Uma agressividade, uma mudança de comportamento, queda de aprendizagem. Então, por essas vias é que ela vai expressar. Mas o espaço não tem outro, né? Dentro de casa, uma escuta, estar junto e tentar estudar e conhecer a sua criança. Né? Amanda, para finalizar, eu queria deixar o espaço para que tu falasse as tuas redes sociais, sei que tu posta muito sobre, e para que as mães possam tentar entender mais sobre o assunto e sempre buscarem mais informações. Sim, bom, eu tenho o Instagram, né, o Psi Amanda Escarante, onde eu gosto de colocar muitos conteúdos sobre educação, sobre psicologia clínica infanto-juvenil, questão de pais, então sempre tem caixinha lá para mandar pergunta, para a gente acho que é uma via que a gente pode levar informação, né, e ajudar a instrumentalizar tantos pais que estão perdidos nesse momento. Ótimo, muito obrigada pela presença, Amanda. Eu que agradeço. Até mais. O Entre Conversas fica por aqui, até a próxima edição. Tchau!